partir do versículo 51 ao 56. Evangelho de Lucas 9, 51 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto, ou seu semblante, sua face, era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Amém. Então, o tema da mensagem esta manhã é: a salvação está passando perto de ti. Por que rejeitá-la? Este é o tema desta manhã. Aqui o contexto desse texto que nós estamos lendo do Evangelho de Lucas, primeiramente, o que acontece aqui? Nós vemos que o Senhor ele manifesta um propósito, um desejo de ir a Jerusalém, né? E ele manda que alguns discípulos, seus mensageiros, alguns discípulos fossem adiante dele e preparassem lugar na aldeia, numa cidade de Samaria. E dentro desse contexto aqui, eles não são recebidos, esses mensageiros, e propriamente o Senhor Jesus não é recebido nesse lugar. Então, primeiro, para entendermos esse contexto, a Samaria, assim, a cidade de Samaria, esta aldeia, ela foi criada pelo rei da Síria. O rei da Síria, após o cativeiro da nação de Israel, o povo de Israel, lá no passado, bem antes do Senhor vir a este mundo em carne, Israel era um país só, unificado. Após os pecados de Israel, por meio do seu governante, o filho de Salomão, o rei Roboão, só para vocês entenderem um pouquinho da questão histórica desse contexto, na Bíblia, Roboão foi filho de Salomão e ele governou Israel. Por causa dos pecados do filho de Salomão, Roboão, o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte continuou com o nome de Israel, governado pelo seu filho de Salomão, Roboão. E o reino do sul, aliás, o reino do sul continuou governado pelo filho de Salomão, Roboão, e o reino do norte passou a ser governado por Jeroboão, naquele tempo. E nesse governo desses reinos divididos, né, essas nações, que pertenciam a uma única nação, Israel, eles pecaram contra o Senhor. Eles se prostituíram com ídolos, com outros deuses, né, fizeram coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus reprová-los totalmente. E no caso da nação de Israel, né, que seria o reino do norte, ela foi tão reprovada por Deus, tanto quanto seria o reino de Judá, que é o reino do sul, e Deus permitiu o quê? Que essas nações fossem levadas para o cativeiro, né? Já que, em outras palavras, Deus é como se Deus estivesse dizendo: já que vocês querem viver como essas nações vivem, como esses pagãos vivem, ou seja, esses que não têm a minha presença, a minha pessoa, não tem Deus no coração, não tem Deus na sua forma de viver, na sua conduta, não obedecem, então eu vou colocar vocês no meio dessas nações, vocês vão ver como é que as coisas são, como elas funcionam. Então, essas duas nações, esses dois reinos, tanto o reino do norte, que é Israel, como o reino do sul, Judá, foram levados cativos, presos a nações. E essa região, essa cidade de Samaria, após o cativeiro de Israel, após Israel ser levado preso pelo rei Salmaneser, que era um rei da Síria naquele tempo, esse rei ele trouxe povos de outras nações, povos que não serviam a Deus, para habitar em Samaria. Isso está lá em 2 Reis 17, a partir do versículo 24. Tem essa história, essa passagem que fala sobre esse contexto. Então o que acontece? Quando esses povos que não conheciam a Deus passaram a habitar Samaria e não adoravam Deus de Israel, Deus único e verdadeiro, que era o Deus daquela nação, começaram a vir leões sobre aqueles povos e eles começaram a ser afligidos. Então eles mandaram uma mensagem ao rei para que o rei
enviasse, fizesse algo a favor deles e pedisse que lhes enviassem pessoas para ensinar o costume daquela terra. O costume, no caso, era de adorar, de reverenciar o Senhor, o Deus único e verdadeiro. Então, ao passo que isso é feito, essas nações elas passam a ter um certo conhecimento de Deus, né? Passam a adorar a Deus de uma certa forma, mas ainda continuam vinculadas a outros deuses pagãos que elas serviam, né? Então, isso é um contexto para vocês entenderem o que estava acontecendo naquela época. Como é que surgiu essa questão de Samaria, como a Escritura diz? Qual é o problema dos samaritanos com os judeus? Porque aqui nós lemos o quê? Que o Senhor Jesus mandou mensageiros, emissários, para que fosse adiante dele e preparasse um lugar naquela aldeia de samaritanos. E eles não quiseram receber. Para entender por que eles não quiseram receber. Agora vocês vão entender os motivos historicamente falando. Por que os samaritanos não quiseram receber o Senhor Jesus? Então a história diz, tanto teólogos como o historiador Flávio José fala o quê? Fala que quando o povo de Judá, o reino de Judá, agora é outro reino, tá? Também foi levado cativo, eles começam a reconstruir o templo dos judeus, né? A reconstrução do templo para a adoração naquele tempo. Os samaritanos que já estavam naquela terra, eles quiseram ajudar na reconstrução. Os judeus, por eles terem o entendimento de serem exclusivos acerca das leis de Deus, os mandamentos de Deus, os costumes, eles não quiseram ajudar a ajuda dos samaritanos. Então rechaçaram os samaritanos para que eles não ajudassem. Isso está lá no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Né? Fala bem dessa passagem, desse rechaço dos judeus aos samaritanos. Isso, de uma certa forma, já criou um mal-estar, uma inimizade entre eles, de forma que eles não conseguiam se dar. E também diz a história, isso já quase mais ou menos 130 anos, perto da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, houve um governante dos judeus, né, um sacerdote governante, que ele governava a Israel, isso já para tentar restabelecer o reinado de Israel, todo o reino de Israel, né, porque houve uma revolta dos judeus contra um reino chamado Seleucida, que é um reino da antiguidade que dominava sobre eles, e eles queriam tomar de volta a posse da terra. Então eles se rebelaram contra esse rei e, por querer tomar posse dessa terra, eles chegaram a ter algumas conquistas e conquistaram uma região chamada Monte Gerizim, onde havia o templo dos samaritanos. E com isso, um governante chamado João Hircano, que era o governador, ele destruiu esse templo deles. Então o que aconteceu ali? Por os judeus terem destruído o templo dos samaritanos, que eles também de uma certa forma cultuavam a Deus e outros deuses, era uma mistura, criou-se um ressentimento, uma amargura entre eles. E essa amargura fez o quê? Fez com que eles não pudessem mais se relacionar. Olha que coisa tremenda, né? Interessante isso. Não podiam mais se relacionar. Então aqui o que acontece? E tem um outro detalhe também, que no caso o historiador judeu Flávio José coloca a respeito dessa questão do judeu não se dar com o samaritano, é que nas festividades judaicas em Jerusalém, os judeus tinham que passar por Samaria. Não é que eles eram proibidos, mas eles eram às vezes hostilizados. E diz a história que às vezes alguns deles até foram assassinados, de tamanha hostilidade que havia entre os samaritanos e os judeus. E não que eles não pudessem passar ou não tivessem às vezes uma hospedagem, mas havia esse entrave entre eles, essa dificuldade, essa hostilidade no relacionamento. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 4, quando o Senhor Jesus, isso é uma coisa tremenda, o Senhor Jesus fala a respeito disso quando ele vai a Samaria, a uma das aldeias de Samaria, uma das cidades de Samaria, e ele evangeliza a mulher samaritana, né? E ela fala para o Senhor Jesus, vós os judeus dizei que é em Jerusalém, e nós dissemos que é neste monte, porque o Monte Gerizim, que era o templo dos samaritanos, ficava em Sicar. Então eles achavam que o lugar da adoração era ali, e era em Jerusalém. O Senhor Jesus fala para ela, olha, não é aqui, nem neste monte, nem em Jerusalém que deveis adorar, porque os pais, o Deus, o Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não era uma questão de localidade, era uma questão de pessoa. Isso é algo tremendo, né? Para nós entendermos aqui. Então, nessa introdução nós entendemos o quê? Que na verdade, aqui, o Senhor Jesus, no primeiro versículo, no versículo 51, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém.
Inicialmente, é que essa palavra assunção quer dizer o quê? Que o Senhor iria subir ao céu. Essa palavra assunção quer dizer subir ao céu. Então o Senhor iria subir. O que acontece é que o Senhor estava chegando o tempo da consumação do propósito da vinda de Cristo à humanidade, que era sofrer por pecadores e levar o pecado de pecadores sobre sua iniquidade, morrer numa cruz de sofrimento sem medida para a salvação. Então o Senhor sabia disso. Então ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, o lugar onde ele iria sofrer. E é tão interessante que nos versículos 30 e 31 desse mesmo capítulo anteriores, a passagem que fala do Monte da Transfiguração, em que o Senhor sobe ao monte com seus discípulos, o Senhor é transfigurado, ele aparece com uma aparência glorificada, a aparência que ele iria ter após a ressurreição, estando no céu. Ele aparece nessa aparência e lá ele encontra, se manifesta a ele Moisés e Elias para o consolar e para falar a respeito da sua morte. Então o Senhor, ele já tinha um firme desejo, uma determinação daquilo que ele iria fazer para salvar pecadores. Isso é algo maravilhoso. Então nós vemos aqui, nesse versículo 51, que havia um propósito, e como há um propósito ainda hoje, de Deus salvar pecadores. Para isso Jesus veio a este mundo, para salvar pecadores. Isso é algo maravilhoso e tremendo. Então, nesse contexto aqui, o Senhor Jesus inicialmente manifestou o propósito de ir a Jerusalém, o lugar de sofrimentos, o lugar onde ele iria ser levado preso, o lugar onde ele iria ser açoitado, afligido fisicamente. Mas não é as aflições físicas de Cristo não são para comparar com aquilo que ele provou na cruz no lugar de pecadores. A justa ira de Deus no lugar de pecadores. Isso não dá para se comparar. Muitas pessoas fazem filmes, muitas pessoas colocam argumentações a respeito dos flagelos físicos de Cristo, e não é de se desprezar, nem de se depreciar, e não de se dizer, nossa, como Cristo sofreu fisicamente. Mas se nós olharmos na história da igreja, muitos cristãos também sofreram muita brutalidade física em si. Muitos foram queimados, muitos foram açoitados, muitos foram cerrados. Quer dizer, houveram muitas situações físicas que também os cristãos passaram. Então, o que pesou mais sobre o Salvador? A ira de Deus, a justa ira de Deus no lugar de pecadores. Porque Deus tem um sério problema contra o pecado. Então, o pecador ele precisa entender que o problema maior dele não é com o diabo, como muitos em outras seitas pentecostais, neopentecostais, colocam muito a questão do diabo em si, porque o diabo é um adversário de Deus, não um adversário equiparado em poder, mas um adversário porque se opõe a Deus. Mas o maior inimigo que o homem pode ter, o ser humano pode ter, é o próprio homem em si, o seu pecado. E nós temos um sério problema com Deus, que é o nosso pecado. É a separação que nós temos com Deus, é por causa do pecado que nasce conosco, que está em nós. Então, o propósito do Senhor foi justamente o que? Resgatar o homem desta condição caída, pecaminosa. Então, o Senhor veio a este mundo para resgatar pecadores. O apóstolo Paulo disse que Deus veio a este mundo resgatar pecadores, dos quais ele se diz o principal, para que Deus mostrasse o quê? Toda a sua longanimidade e misericórdia. Então aqui nós aprendemos, entendemos que o Senhor teve um firme propósito. Ele não iria se demover, ele não iria se afastar do propósito de resgatar pecadores, de salvar almas que estão condenadas nos seus pecados. Isso é algo lindo e maravilhoso, irmãos. Versículo 52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada. O Senhor é maravilhoso, o Senhor ele é um gentleman, ele é gentil, ele é educado. Ainda que para salvar um pecador, o Senhor ele não peça licença, ele aplica a sua graça, a sua vontade soberana para trazer uma alma para a luz da sua salvação. Mas o Senhor ainda assim, nesse contexto, ele dá, como que se dá a entender a oportunidade para que aquela aldeia de samaritanos pudesse receber a graça, a salvação. Que coisa tremenda. E nós vemos o versículo 53, mas não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então os judeus, como passavam por ali, como nós ouvimos inicialmente,
Os judeus tinham que passar por Samaria para ir a Jerusalém, mas a Bíblia diz que o aspecto era como ia para Jerusalém, porque já havia uma determinação de Jesus para o Calvário, para aquela cruz que ele iria subir e ser pregado nela. Então já havia esse propósito firme no seu coração, esse entendimento desde a eternidade. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes dos céus e a terra existir, antes de tudo existir, Cristo já havia sido determinado para esse tempo. Mas ele veio, segundo a Escritura, na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher para este mundo, para cumprir o seu plano e propósito. E aqui estava perto desse propósito ser cumprido. Então, o Senhor mandou os mensageiros e eles não quiseram receber o Senhor Jesus. Porque esse aspecto era como quem ia para Jerusalém. Então, o propósito deveria ser cumprido. E eles, assim, perderam a oportunidade de receber o autor da salvação. E quantas pessoas não recebem constantemente a oportunidade do Senhor para as suas almas? E quantas vezes as pessoas rechaçam, as pessoas rejeitam a oportunidade que o Salvador lhes dá gratuitamente. Não é algo que está longe, como diz Paulo em Romanos 10, que a palavra de Deus não está longe, não está no céu, não está perto, está junto de ti. A palavra de Deus está próxima das nossas vidas, próxima dos corações, para quê? Para que o pecador possa ir a Deus, possa ver que Deus não deixou entregue a si mesmo nesses tempos. Porque a Bíblia diz que Deus sim entregou, deixou as nações andarem pelos seus caminhos, mas vindo Cristo na plenitude dos tempos, já não é mais assim. Hoje Deus oferece ao pecador a oportunidade de graça, de redenção, ou seja, um direito de ser comprado pelo sangue do Senhor, para que possa voltar a ter comunhão com Deus, porque essa comunhão foi rompida pelo pecado. E o pecado, como diz Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus espera o quê? Que o pecador entenda que o Senhor o chama para uma vida de comunhão, uma vida verdadeira com Ele. Porque se nós não nos arrependermos, nós pereceremos em nossos pecados. No verso de número 54, diz assim a Escritura: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis que espírito sois? Olha a coisa tremenda aqui, nós vemos dois discípulos que estavam dentro daquele contexto, que não gostaram da rejeição dos samaritanos, daqueles que não quiseram a Cristo, quiseram negar a Cristo, não quiseram a Cristo. Dentro daquele contexto, não quiseram. E aqueles discípulos ainda não tinham entendimento, agiram por impulso, por orgulho, e não entenderam que o Senhor veio para salvar todos os homens. Não todos no sentido amplo, como muitas pessoas pensam que Jesus veio, vai salvar todo mundo, quer dizer, então todo mundo pode viver no pecado, pode ter uma vida miserável de pecador, pode fazer coisas erradas à vontade, e quando morrer, fechar os olhos nesse mundo, vai abrir os olhos e acordar no céu, e Jesus vai dizer assim: olha, vem cá, meu pecador, quanta coisa ruim você fez, quanta maldade você praticou, entra no meu paraíso. Não, de forma alguma, não é isto. O Senhor Jesus veio para todos os homens, homens e mulheres, que ouvem o seu evangelho, mas se arrependem dos seus pecados e creem para a salvação. Então o Senhor veio para aqueles que ouvem o evangelho, a palavra, se arrependem e creem. Ou seja, passa a partir daí a ter uma nova vida em Deus e amar ao Senhor. Não por medo de condenação, mas por amor, por obediência e devoção ao Deus que deu a sua vida para que eles pudessem ser resgatados do pecado e perdoados, né, do juízo. Então, nós vemos aqui que Tiago e João, esses dois discípulos do Senhor, eles não tinham esse entendimento, agiram com exaltação, com impulso das suas personalidades. Em Marcos, no Evangelho de Marcos 3,17, o Senhor Jesus chama Tiago e João de Boanerges, que significa filhos do trovão, porque eles eram sanguíneos, eram agitados, então eles falavam por impulso, né? E eles queriam agir o quê? Aqui eles falam, eles citam 2 Reis, capítulo 1, versículos 11 e 12, que é a passagem em que o profeta Elias, ele manda fogo sobre dois esquadrões soldados
de Israel, porque Israel, naquele tempo, o Reino do Norte, que nós falamos aqui inicialmente, Israel, naquele tempo, estava numa tamanha apostasia. Toda aquela nação estava em apostasia. O que é apostasia? É negar a fé. Eles negaram a fé, eles apostataram, negaram a Deus, abandonaram Deus. Então, eles viviam de uma forma totalmente errada, toda anti-Deus, eram governados por um rei chamado Acabe, que tinha influência da sua mulher Jezabel, que ela era uma mulher pagã. Então, aquela nação vivia totalmente entregue ao pecado, à idolatria, a culto aos demônios, a tudo que podia e não podia de errado diante de Deus. Então, Elias era um profeta de Deus, que Deus usava ele para pregar a palavra do arrependimento no seu tempo e também para fazer sinais, porque naquele tempo a graça de Deus ainda não havia se manifestado em Jesus. Então as nações, no caso a nação de Israel, ainda era regida pela lei de Deus. E não que não fosse hoje pela lei, não que não seja pela lei, mas naquele tempo a lei ela vinha para ser aplicada também como juízo, como um terror, para que aquela nação pudesse saber que Deus reprovava, porque a Bíblia diz que pela lei veio o conhecimento do pecado. E o pecado é transgressão da lei, diz a Escritura. Então, a lei de Deus veio por meio do profeta Elias para trazer àquela nação o entendimento que eles estavam andando num caminho reprovável diante de Deus. Então, 2 grupos de soldados, com 50 soldados, vieram até esse profeta, para quê? Para falar que esse profeta descesse do monte e fosse com eles, sendo levado preso, para estar diante do rei. Só que Elias fala assim, quando esses soldados chegam, eles falam: homem de Deus, desce, porque o rei quer falar contigo. Aí Elias fala: se eu sou um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você. Isso aconteceu por 2 vezes. Então Elias pediu que o fogo do céu consumisse. Isso era um sinal de juízo de Deus para aquela nação, para aqueles homens, e o caminho deles era totalmente reprovado. Isso era no contexto da lei de Deus naquele tempo. Só que vindo a graça de Deus, a lei não foi anulada. A lei ela continua dizendo o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Porém, a graça de Deus ela veio dar capacidade para que o pecador não caia na mesma transgressão que aquela nação caiu no passado. Então, Tiago e João não tinham esse entendimento ainda, possivelmente, de que como era a graça de Cristo, como ela agia no pecador. Porque ainda Cristo também não havia sido crucificado nem ressuscitado. E esses discípulos ainda não haviam se tornado o que eles viriam se tornar. Tanto que depois esses mesmos discípulos, Tiago e João, que pediram assim: olha, que desça fogo do céu. Senhor, tu queres que desça fogo do céu? Quer que digamos por quê? Porque eles também creram, eles criam no Salvador. Eles sabiam que se o Senhor Jesus verdadeiramente quisesse e pedisse fogo do céu, Deus mandaria sim, porque o Senhor Jesus é Deus, ele tem todo o poder. Ele é tanto Deus como homem, então ele tinha poder para fazer isso. Mas o propósito do Senhor, intento, não era destruir. Ele veio para salvar. Então, eles não tinham esse entendimento, mas depois da morte do Senhor Jesus, da sua ascensão aos céus, esses discípulos tiveram entendimento. Tanto que Tiago, ele foi morto à espada por um rei sem revidar. E João, ele falava aos seus discípulos, aos seus irmãos, e os chamava de filhinhos. Se pequeis, tens um advogado justo e fiel, o Senhor Jesus Cristo. Então, eles mudaram a sua natureza, eles mudaram o seu entendimento acerca dessas questões de como lidar com as pessoas. E nós temos aqui ainda, em deixa que eu ler, não precisa abrir. Tiago, capítulo de número 2, versículo 13, ainda dentro desse contexto. Tiago escreve assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. E dentro desse contexto, Tiago coloca uma coisa tremenda para nós. Tiago, irmão do Senhor, que escreveu essa epístola. Esse contexto de juízo sem misericórdia para quem o executa é para quem pratica a lei de Deus sem a graça. A graça de Deus, ela tem que ser, para praticar-se a lei, para obedecer-se aos mandamentos de Deus, como se deve obedecer, é só pela graça.
Nenhum pecador consegue obedecer a Deus, agradar a Deus pelos seus próprios méritos e esforços de vontade. Isso é impossível. Mas, por isso que o juízo será sem misericórdia para quem não faz misericórdia. Mas a misericórdia triunfa do juízo. E é esse contexto aqui que se aplica àquilo que o Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, repreendendo eles. Ou, em outras palavras, vocês têm que tipo de espírito? Vocês têm caminhado comigo, Tiago e João, vocês têm andado comigo, visto as minhas obras, visto a minha maneira de se conduzir, de falar assim: eu repreendo o pecado, eu condeno aquilo que é errado, eu conclamo, eu chamo o pecador ao arrependimento, mas eu estendo a mão de misericórdia, para que o pecador tenha esta oportunidade de arrepender-se, né? De vir a Deus para a salvação. Então, isso é algo tremendo para observarmos aqui. Que o Senhor, Ele coloca bem claro para ele: vós não sabeis de que espírito sois. E agora, no versículo de número 56, último versículo aqui. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ou seja, aqui o Senhor volta a dizer uma coisa que disse aqui. O Senhor Jesus veio para salvar as almas dos homens. Está escrito aqui no verso 56 da sua Bíblia. Ou seja, ele não veio para salvar as almas de todos os homens, mas as almas dos homens. Ou seja, as almas do gênero humano, do ser humano, não de todos os seres humanos. Muitas pessoas ficam talvez indignadas, pensando: mas o Senhor não veio para salvar. Eu digo sempre isto: se o Senhor tivesse vindo a este mundo para salvar a todos, sem distinção, independente do que a pessoa faça ou não, se arrependa ou não, então a cruz de Cristo é vã, é nula. Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Ele morreu para salvar pecadores. E dentro desse contexto aqui eu vou ler João 3, 17, está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É para esse fim e propósito que Jesus foi a Jerusalém, para salvar e não para condenar. E diz também, em Lucas 19, 10, o Senhor Jesus diz as próprias palavras do Senhor Jesus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em que estamos perdidos? Estamos perdidos no pecado. Quando o pecador não conhece a Cristo, ele está perdido em seus pecados e carece de salvação. Em João 12, 47 e 48, está escrito assim. O Senhor Jesus diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora observe: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Olha a coisa tremenda. Assim como Deus é responsável pela salvação do pecador, o pecador é responsável pela sua própria condenação. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, quando ele é pregado, ele serve para levar a salvação ao pecador que o ouve e também a condenação por adverti-lo. Quando o pecador ouve o Evangelho do Senhor Jesus, este som da palavra, e ele não atém à verdade, à necessidade que ele tem de se arrepender, de crer no Senhor Jesus para a sua salvação, porque senão ele está condenado no pecado e vai entrar por uma eternidade sem Deus, ele é condenado pela sua própria rejeição à verdade, pela sua própria negação a Cristo e ao seu santo Evangelho. Então a própria palavra diz: esta palavra que eu tenho pregado, ela mesma, né? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a palavra é a oportunidade da graça. É a oportunidade de salvação. E para nós finalizarmos aqui sobre Lucas 9, 56, no versículo 56,
no final desse texto está escrito assim: foram para outra aldeia. O que isso quer dizer? É que a oportunidade passou para os samaritanos. A oportunidade, queridos, passou para os samaritanos. A oportunidade de salvação. O Salvador, o Senhor Jesus, ele estava indo e queria passar ali. Por quê? Porque João 4, 41, na passagem da mulher samaritana, aquela aldeia de Samaria, porque havia várias aldeias em Samaria, uma aldeia delas, antes dessa passagem aqui de Lucas, que essa passagem não ocorre nos outros evangelhos, antes de acontecer isso, o Senhor Jesus foi também a uma outra aldeia de samaritanos e eles receberam o evangelho. Lá em João 4, 41, diz que eles creram e se alegraram com as palavras do próprio Senhor Jesus. Eles creram no Salvador, como o seu Redentor, como aquele que veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aquela outra aldeia de samaritanos não. Eles rejeitaram, negaram a oportunidade, que o Salvador lhes dava. Então eles foram para outra aldeia e continuar a jornada, que era o fim e propósito de ir a Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós temos aqui uma descrição clara do que aqueles samaritanos fizeram em relação à oportunidade de salvação que bateu à porta deles. Como bate muitas vezes na porta de muitos pecadores, para que eles venham a Cristo e se arrependam. Esta passagem de Atos dos Apóstolos mostra como é que acontece se você rejeitar, se você negar a Cristo, é a oportunidade que está sendo entregue de bandeja nas suas mãos, para que você venha a Ele, porque Ele insta com misericórdia. Como nós declaramos em Tiago 2,13, que o juízo será sem misericórdia, para quem não faz misericórdia, mas a misericórdia triunfa do juízo. Sempre antes do juízo de Deus vir ao pecador, a misericórdia sempre é ofertada. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a mão, é o braço de misericórdia ao pecador, para que ele venha, ouça, se arrependa, creia e seja salvo. Então, em Atos dos Apóstolos, para finalizarmos, está escrito assim, Atos 28, 23, você não precisa abrir, apenas preste atenção. Aqui nesse contexto, Paulo estava preso em Roma, e ele tinha, nesse tempo, ainda oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo encarcerado. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e elas a ouvirão. Que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda que acontece aqui. Paulo estava levando ali o evangelho aos judeus. Os judeus não aceitavam a Cristo como o Messias prometido nas Escrituras. E Paulo debateu pela lei, debateu pelos profetas para mostrar, olha, esse Jesus que foi crucificado, ele é o enviado de Deus, o escolhido, ele é o Salvador. E eles não quiseram ouvir a mensagem. Os judeus. Então o que Paulo fala? Os gentios a ouvirão. E de fato ouviram, por meio da pregação do evangelho de Paulo, tornando-se o apóstolo dos gentios, trazendo a verdade que hoje chegou até nós, que está em nosso meio. Graças a homens como Paulo e como outros apóstolos, a mensagem chegou até nós. E nós temos a oportunidade de ouvi-la e de receber, e de não ser como essas pessoas que endurecem o coração, como os judeus que endureceram o coração, como os samaritanos que também endureceram o coração e não receberam ao Senhor Jesus na sua cidade. Nós temos a oportunidade hoje de ouvir a voz do Senhor. É uma voz maravilhosa, porque é uma voz de amor e misericórdia.
Quando Deus fala para o pecador, olha pecador, existe um precipício diante de ti. Por quê? Porque o pecado é como um abismo entre Deus e os homens. Então é um precipício esse pecado, não tem como passarmos. Se nós permanecermos nele, nós vamos cair fundo, 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 numa condenação eterna. Mas se nós olharmos e abraçarmos a mão do Salvador, estendida para nós, dizendo para nós, olha, volta-te para mim, converte-te ao pecador, se arrependa, creia e seja salvo, aí o que acontece? Deus cria uma ponte, um caminho para nós até Deus, o Pai. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, o Senhor sempre não deixa com que o pecador não tenha oportunidade de redenção, de redimir-se. Mas antes, Ele quer o quê? Que o pecador se arrependa. Porque o Senhor não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Vamos orar. Feche teus olhos.